Ô Vinícius, antes de você fazer sua pergunta, só para À vontade. aproveitar que a gente está nesse assunto de energia, Daniel, eu queria que você falasse, inclusive eu fiquei muito interessado numa indicação de literatura que você deu em um desses podcasts, falando exatamente sobre essa questão da energia, de alguns estudos que foram feitos com plantas, e que só da pessoa Sim. pensar o mal, a planta já murchava. Fala um pouquinho dessa energia que a gente tem, como é que funciona isso? Nós vibramos, nós produzimos energia, energia cinética, energia acústica, energia térmica, nós produzimos energia. O nosso cérebro também produz energia elétrica, né? Então, todos os nossos pensamentos, palavras, ações, reações são produtos de descargas bioquímicas, eletroquímicas que ocorrem no interior do córtex cerebral, né? E as plantas, elas são muito sensíveis. Teve a primeira experiência que fizeram com plantas, alguém testou com polígrafo, colocou um polígrafo na planta, né, Uhum. para ver como é que ela reagia à ameaça de uma tesoura, à ameaça de água quente, né, e perceberam que ela emitia sinais, né? E aí, no Caçadores de Mitos, é um programa que tem na TV, eles fizeram essa experiência com plantas, né? Então, a planta estava num local fechado, né? Num cubo de vidro, e a pessoa de fora, desejando mal para a planta, ela murchou. E teve um menino também na internet, ele tem um canal, um jovem, uma criança, né? Ele pegou duas plantas idênticas, duas orquídeas, uma ele falou bem, elogiou durante um mês, a outra ele falou mal, ele detonou a planta, né? Depois de um mês, a planta que ele falou mal estava morta, né? Então, isso acontece conosco também, né? Nós somos, tem um livro chamado Hado, né, que fala das moléculas de água. A água também reage a isso. Se você pegar um copo d'água e falar palavras ruins para aquele copo d'água, né, para aquela água, e falar palavras boas para outra água, depois você congela essa água e vai olhar o cristal de gelo dela através do microscópio, é completamente diferente, Caramba! né? É água e vinho, isso é científico, né? Isso é ciência, não é especulação, não é esoterismo, não é bruxaria, não é nada disso. E como nós somos 60 a 70% de água, né? Essa energia negativa que alguém é chamado o tipo do olho gordo, né? Olho A gordo, pessoa é. deseja o seu mal, então tanto ela desejar o seu mal, você pode ficar doente, você pode definhar, você pode ter problemas de saúde, inclusive, né? Por causa dessa energia negativa que a pessoa emana através de você. Por isso que é importante você ter o Espírito Santo, porque ele age como uma blindagem de tudo isso, né? A Bíblia diz que maldição sem causa não encontra pouso. Se você pegar o original, ele está falando sobre as andorinhas também, que são aves migratórias. Então, significa que não apenas encontra pouso, a maldição sem causa, como ela bate na pessoa e ela rebate, ela ricocheteia, ela volta contra o feiticeiro. Daí vem o termo feitiço voltou contra o feiticeiro, né? Então, essa questão de energia, ela é real, sim, é real. E essa Pode história de testar lá. retaliação? Retaliação? A retaliação ela acontece quando você vai tentar expulsar um demônio, por exemplo, né? Ou vai tentar libertar uma vida. Aquele demônio ele acredita que ele tem posse daquela vida, né? Ele está dominando aquela vida, ele está controlando aquela vida, ele está se alimentando daquela vida. E aí você expulsa aquela entidade, ele vai te retaliar, né? É ação, reação, causa e efeito, ele vai te atacar. Então, se você não tiver o escudo da fé bem posicionado, né, você toma a retaliação do demônio. Você Eu já pode vi ficar doente. você. Doenças causadas pelo diabo, ele pode tirar. Então, se ele causar em você, por exemplo, uma enxaqueca, né, colocando uma doença mais amena, né, uma enxaqueca, aí vem o falso profeta, né, que tem o falso profeta, ele vai fazer uma oração, né, e vai tirar a doença que o diabo colocou. Então, a doença que o diabo colocou, ele tem o poder de tirar, para manter a chama da heresia acesa. Agora, a doença de causa natural, né, é só Deus que cura, e Deus pode curar outra também, né? Mas há doenças que Deus não cura, né? A gente tem aquela ideia que Deus sempre cura, que eu vou na igreja e vou ser curado. Nem sempre Deus cura. A palavra diz que Eliseu morreu da doença que ele tinha.
Então, ele tinha uma doença grave, supõe-se teologicamente que podia ser um câncer, e ele morreu da doença que ele tinha. Quer dizer, ele não foi curado. Ele ressuscitou o morto, ele fez o machado flutuar, ele multiplicou o azeite da viúva, mas ele não teve a capacidade de se curar. Paulo considerava Timóteo como um filho, né? Mas ele fala para Timóteo, olha, mistura um pouco de vinho na água, porque a água era muito alcalina, né? Por causa do teu estômago e das tuas múltiplas enfermidades. Então, Timóteo era um menino podre, ele tinha um monte de problema. Paulo também fala que ele deixou Trófimo doente em Mileto. Imagina só, Trófimo já devia sofrer bullying na escola com esse nome, né? E ainda ficou doente em Mileto, né? Nunca foi curado. Então, nem sempre Deus cura, né? Tudo há tempo, modo e propósito. Às vezes Deus não cura, porque tem algum propósito que a gente desconhece. Sim. Você já falou sobre os demônios que finge que sai também, né, Daniel? Finge que saiu, mas não saiu, né? Finge que saiu quando não saiu, exatamente. Ele mantém a distância, aí que tá, da legalidade. Se você deixar a casa vazia e limpa, ele volta. O que é estranho, né? Porque você pensa, deixei a casa vazia e limpa, meu coração tá limpo, meu coração não tem rancor, não tem mágoa, tá limpo meu coração. Por que que volta 7 demônios a mais? Né? Porque você não preencheu a sua casa, não preencheu com o Espírito Santo, não preencheu com amor, né? Você não deixou a sua casa cheia, né? Aí ele volta mesmo. Aí ele volta e retalha e causa um estrago. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Você se tornou um cara muito conhecido. Eu não tenho essa visão de mim mesmo, não tenho ideia desse documento. Mas é uma comunidade gigante que te acompanha, né? Bastante reconhecido na rua também. Você acha que é pela tua história, por ser muito marcante essa questão do satanismo e hoje ser um cristão, né? Sim, acho que isso também. Chama muita atenção isso, né, cara? Acho que sim, mas hoje a pessoa que me aborda na rua, me reconhece, especialmente é uma galera que está vindo via podcast. Então, legal. Assim, ainda não conhece meu canal do YouTube, não leu nenhum livro, mas viu um corte do podcast e aquela pessoa fica profundamente grata porque de algum momento daquela minha narrativa, Deus me usou como instrumento e trouxe uma palavra para aquela vida. E aquilo trouxe renovo, trouxe esperança, trouxe fortalecimento, que as pessoas estão em busca disso, né? Encontrar alguma coisa que a preencha, falta referências no nosso meio. Então, isso é extremamente gratificante. Quer dizer, apegado, muitas vezes as pessoas vêm pela curiosidade. Satanismo. Mas eu procuro, claro, dar ênfase maior no poder de Deus, no amor, que é isso que resgatou minha vida, isso que transformou a minha história. E sabe uma coisa? Eu acho que é incomum a gente conhecer alguém que já foi do satanismo. Sim. Eu não sei se é porque quem já participou não fala. Mas evita falar, né? Tem uma ameaça pesada em cima, né? Entendi. Você já falou sobre isso muitas vezes, né? E também não é uma coisa que é fácil de sair, né? Não é fácil de sair. Ou você realmente sai com Deus, convicto que Deus é o libertador, que Deus está junto com você, que vai te auxiliar, ou então você sair pela sua força mesmo, não dá, não tem como. Eu queria que você contasse, assim, pra gente não ficar falando a mesma coisa que você já falou em outros podcasts, mas respeitando também quem tá te conhecendo agora, que você contasse, assim, de uma forma breve, um pouquinho desse seu envolvimento com o satanismo e da sua conversão, assim. Tá. Só pra contextualizar, né? Okay. Porque, assim, às vezes a gente acha que todo mundo já sabe, mas também não é verdade, né? Não, claro. Sim. Sempre tem uma galera nova chegando aí. Bom, em poucas palavras, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Então, desde os meus 10 anos de idade, sempre gostei muito de ler. E estudar, inclusive, morava aqui nessa região, aqui, Pompeia, Lapa, Perdizes, é muito familiar tudo para mim. E eu ia em biblioteca e estudava sobre o ocultismo. Para mim, o ocultismo era simplesmente algo que até aquele presente momento eu não conhecia. Era algo oculto, desconhecido. Sim. Então, eu não via como algo ruim, né? Então, eu não colocava como se a noite fosse ruim e o dia bom. Então, eu buscava isso e nessa busca eu me deparei com uma tal de Church Satan no São Francisco, Califórnia, né? Fundada pelo LaVey. Na verdade, é só uma vitrine do satanismo, não é a alta magia em si, né? Mandei uma carta para eles, né? Para fazer um primeiro contato. Na época era carta mesmo, não tinha e-mail, não tinha nada disso. Lembro que eu fui no consulado americano, ficava na Padre João Manuel, na Travessa da Paulista, peguei a caixa postal deles, mandei. Demorou até um tempinho para eles darem uma resposta. Mandaram tudo em inglês para mim. Eu respondi em português. Falei, poxa, estou falando em português, né? Não entendo inglês, né?
E aí me responderam de novo em português e falando que não era para todo mundo, se eu quisesse seria bem aceito. E aquilo mexeu muito com a minha vaidade, porque eu fui rejeitado pela igreja. Né? Uma vez eu estava muito mal, tinha meus 16 anos de idade, e eu tinha uma aparência diferente, né? Então, tá em busca de eu encontrar alguma coisa. E então eu era um pouco de tudo, né? Era meio punk, meio metaleiro, meio roqueiro, era um pouco de tudo. Sim. Então, entrei numa igreja e aquele dia eu estava muito mal e estava uma placa bem grande, todos são bem-vindos. Eu entrei, as pessoas foram na clareira à minha volta, ficaram com receio, me olharam com preconceito, eu não me senti bem na igreja. Então, criei um preconceito, um conceito estabelecido já. Poxa, a igreja é um local seletivo, né? Eu não sou bem-vindo lá. Né? Eu disse, todos são bem-vindos, mas eu não sou bem-vindo. Né? Eu tenho uma aparência diferente deles, então eu não sou bem-vindo aqui. E aquilo ficou na minha cabeça. E, de repente, esse grupo satânico, uma pessoa entra em contato comigo para fazer parte do que eles chamavam de escola de iniciados. Claro que eu mandei uma série de informações para eles, né? Endereço, foto, fichas, etc. Alguém fez contato comigo, comecei a fazer parte desse grupo, que era uma escola de iniciados, né? Me trataram bem, né? Me trataram com respeito, e até chegar o momento da iniciação, mesmo dentro do ritual. Mas aí a sua mente já fica bastante cauterizada, você acredita que você está fazendo a coisa certa, que o diabo é bom, né? E que, na verdade, Deus é um Deus injusto, punitivo, vingativo. Então, a doutrina satânica é muito inteligente. O pessoal que é do satanismo, eles não entendem que o diabo é alguém ruim. Não. Entendi. Não, é alguém bom, né? Simplesmente é um pensamento diferente. Eles vêm é uma vertente diferente. A lâmpada é por dois polos, positivo e negativo. Então o diabo é só o negativo, é o amargo para você saber o que é bom. Então eles trabalham muito com essa questão relativa. O diabo é o pai da mentira, mas para ele te convencer de uma mentira, muitas vezes ele usa parte da verdade. Então ele mistura, né? Coloca uma parte de verdade e depois ele deforma aquilo ali. Sim. É o que a gente vai chamar de doutrinas satânicas ou doutrinas diabólicas que entraram na igreja. E a Bíblia fala disso. Os falsos profetas, doutrinas satânicas, doutrinas de demônios e doutrinas humanas. Às vezes o cara pira, o ser humano cria coisa também. Não é só o diabo, não, né? Que engana, né? Até o texto, né, que a gente costuma falar muito. O diabo vem para quê? Veio para roubar, matar e destruir. Tu decorou isso aí, todo mundo sabe isso, né? Mas é um texto, está em João capítulo 10, e Jesus está falando dos mercenários da fé. Não está falando do diabo. Eu já sabia sobre isso. Então, são as pessoas, né? O problema de Jesus não eram os adoradores de Baal, eram os fariseus, os doutores da lei, sabe? Aqueles caras que eram os líderes espirituais majoritários da época. Esses que eram o problema para Jesus. Né? Isso é verdade. E aí, como é que foi, Daniel, essa experiência? Lá você foi acolhido, então? Fui acolhido. Né, logo no momento do ritual, aquilo marcou, porque você está cheio de neuras, né? Então, você quer buscar pertencer a um grupo. Então, eu tive meu lado meio marginal, aqui na região Pompeia, Lapa, Perdiz, tinha umas ganguezinhas naquela época, né? Eu fazia parte de uma pequena gangue, tal de 29, então tentei pertencer àquele grupo, não deu certo. Aí a academia, né, mas praticando arte marcial, tinha outro grupo ali, mas de repente, né, no satanismo, eles me abraçaram de tal maneira que eu me senti muito acolhido. Eu falei, puxa, aqui eu tenho uma família de verdade, aqui eu tenho pessoas que eu posso contar. Então, depois do ritual de iniciação, te aplaudem, você é muito acolhido, te arruma emprego, você tem uma ascensão rápida, meteórica, aparentemente todo mundo se ajuda, né? Então e aparecia uma grande família, e essa ideia que eles querem passar para você, uma ideia deformada, mas primeiro eles te cativam, né? Eles vão te conquistar, né? Eles não vão o diabo não vai apresentar o chifre dele no primeiro momento, né? Entendi. Então, e satanismo e luciferianismo não é a mesma coisa, né? Existe verdade, hoje em dia luciferianismo também, né? Tem. São dezenas de seitas aí, né? Tá. Que hoje simpatizam com o diabo. Tem algumas que são simpatizantes do diabo, outras gostam do diabo. Agora, ter aliança com ele, pactos e alianças, isso aí é para poucos. Isso aí é para pouca gente, não é para todo mundo. E como é que foi que você descobriu que você tinha que sair? Então. Aí você vai galgando, né, lá dentro e aí, aparentemente tudo ia bem. Mas eu sempre ouvia falar que ia chegar a um determinado ponto que eles iam me cobrar algo mais, né? Eu ouvia falar que haviam sacrifícios humanos até. Eu nunca vi, nunca presenciei, mas eu escutava uma outra pessoa comentando isso. E aí falaram em determinado momento, olha, para você subir de degrau agora, você vai ter que fazer parte de uma cerimônia X, né? E aquilo conflitou comigo. Eu não sou capaz de fazer mal para um bicho, né? Para um animal, não tenho coragem de fazer mal para um bichinho, né? Eu vou fazer mal para um ser humano.
né, uma pessoa inocente, né? Então, aquilo mexeu bastante comigo. Eu falei, não quero saber. E, paralelamente a isso, namorava com uma moça que era cristã ou evangélica não praticante, né? Ela ia de vez em quando na igreja, né? Mas eu fui e calhou nesse mesmo período, né, de terem agendado esse ritual para que eu viesse a fazer, escalonar, né, na Irmandade, chegar a um patamar maior, né, de mais poder, etc. Porque essa é a grande sedução, né? O diabo te dá poder, te dá dinheiro, te dá fama, né? Tudo é efêmero, né? Porque tudo fica aqui. E então ela marcou um encontro com um pastor da igreja, né, dela, que ela frequentava, porque ela tinha achado umas coisas estranhas. Que eu tinha caído uma vez na igreja, eu fui para ver qual é que era, e tinha um grupo de louvor, de adoração, de verdade, adoração é outra pegada, né? Me jogou no chão aquela adoração. Eu lembro até hoje, era uma canção do Milad, chama É Meu, Somente Meu, Todo o Trabalho, o Teu Trabalho é Descansar em Mim. Conheço. Né? Essa canção, naquela época, me jogou no chão. Sim. E hoje essa letra me mantém em pé. Né? Então, foi um grande paradoxo na minha vida aí. E aí marquei encontro com um pastor, né, para ver porque o cara caiu no chão, o demônio possuiu. E eu também fiquei meio indignado. A Irmandade dizia que o demônio podia, fazia, acontecia. E agora eu fui lá e caí, paguei esse mico na igreja, né? E aí ele falou, não, você não está preparado ainda, então você tem que elevar, né, o seu patamar espiritual, né, só que do lado negro da força, né, e a um ponto que você suporte a presença e a glória de Deus. Então eles convencem você que você pode suportar isso, porque sempre é só uma força diferente, você tem que estar preparado. Então eles pegam até o exemplo da Bíblia, né, eles conhecem a Bíblia muito bem. Quando aparece lá, Satanás vai pedir permissão para tocar em Jó. Vieram os filhos de Deus, dentre eles Satanás. Veio lá entre os filhos, entre os anjos, no meio lá estava Satanás, ele pediu permissão para tocar em Jó. Então eles acreditam, olha só, né, se o diabo tem acesso à sala do trono, tem acesso à presença de Deus, e Deus não expulsou, então diante da presença dele, ele tem esse livre acesso, então ele não é tão mal assim. Ele tem o seu lado bom, e Deus vê isso também, ele só pensa diferente, e vai cauterizando a sua mente, é muito sutil. E aí aconteceu que caí, fiquei encanado com aquele negócio, como é que eu caí. Falaram para eu não ir de novo, que eu tinha que galgar patamares superiores. E eu fiquei indignado, fiz um ritual contra o tal do pastor, que era o Brint, né, que deu o nome de Brint no livro. E no primeiro encontro ele não foi, né, teve um problema mesmo, pessoal. No segundo encontro fiz encantamento de novo, ele também não foi. Eu pensei que ele ia morrer, mas não morreu. E na terceira vez ele chegou e foi no encontro. E aquele foi um encontro assim que indescritível em palavras, porque só de ver aquele homem na minha frente eu tremia de medo, né? E eu estava no momento que estava no ápice da minha forma física, do Kung Fu, da arte marcial. Quer dizer, humanamente falando, não ofereceria resistência, né? Mas o que estava sobre ele era infinitamente maior o poder que eu achava que estava sobre mim. Isso que a gente chama de unção, a gente não tem ideia do que é isso, né? Sim. Então, assim, um poder emanava uma luz, mas evidentemente ele sofreu bastante depois também. Né, o diabo foi cobrar a fatura. Entendi. E aí, foi nesse momento que você encontrou com esse pastor e que você viu que tinha algo nele que era mais forte do que você? Extremamente poderoso. Foi quando você começou a se questionar em relação ao satanismo. Ali mesmo, naquele dia, quando ele foi pela terceira vez no encontro, né, e ele quis orar, eu tive medo dele, eu não queria que nem encostasse em mim. Falei, se o cara encostar em mim, eu vou cair no chão de novo, né? Uhum. Vou pagar mico aqui. Ele falou, não, venha na minha sala, só vou orar por você. Fechou a porta. Eu fiquei até preocupado, ele trancou a porta, né? Não tinha saída. E aí eu só lembro de ver uma mão crescendo na minha direção, eu apaguei, né? E sei lá quantas vezes eu caí. A sala dele, quando terminou aquele pseudo-exorcismo, vamos chamar assim, porque ele me contou anos mais tarde como foi aquilo. Levou mais de 3 horas, né, para expulsar as entidades que estavam me sobrepujando. E no final ele estava bem, ele estava inteiro. E eu estava todo arrebentado, sabe? Arranhado, roupa rasgada, a sala estava toda destruída, né? E ele estava pleno da ceia. Eu falei, puxa, que paz, né? E eu desejei muito aquela paz. Falei, nunca tive essa paz na minha vida. Abracei aquele homem, toda a força que eu tinha. Falei, me ajuda que eu preciso ter essa paz que você tem. Né? Eu não tenho essa paz, né? O diabo te vende uma ilusão. Mas é só a paz que transcende o entendimento, só Jesus pode dar. E aí eu saí daquele dia do escritório dele feliz, né, querendo falar de Jesus para todo mundo, e aí começaram, claro, as ameaças, né? Se você não pode largar, e mataram meus animais, me ameaçaram. E aí foi todo um processo até você aprender a lutar, né? Só tem uma maneira de você aprender a lutar, é lutando.
Eu posso dizer isso de cátedra, né? Não tem outra... Vai aprender a nadar, tem que ir nadando, você vai engolir água. Andar de bicicleta, você cai, você se rala. Então é uma batalha espiritual também. Você erra, você aprende com seus erros também. Aí fui aprendendo com o tempo, né? Legal. E né, você viveu uma libertação, um processo de libertação, então, né? Assim, eu creio, assim, a Bíblia é muito clara, né? Diz que se Jesus te libertar, verdadeiramente vocês sereis livres, simplesmente. Sim. Tem até uma menina que escreveu aqui, Flávia, ela falou, quero agradecer ao Daniel, assistindo ele, fui liberta das drogas, voltei para a igreja e despertei da Matrix, que Deus continue te abençoando sempre. Amém. Isso é muito gratificante, isso não tem preço, cara. Isso é a melhor paga do trabalho, né? Então, são 24 anos de ministério, você abre mão de um monte de coisas, você passa por muitas lutas, perseguições, mas quando você vê uma vida transformada, isso, puxa, muda tudo. Muda esse peso e medida fica diferente. Ô Marcão, o Daniel, ele compartilha de uma opinião sua de que o vinho que Jesus transformou tinha álcool sim, viu? Ele defende essa ideia aí, porque tem Claro muito que crente tinha. que fala que não tinha, né? Não, tinha álcool, sim. Porque o vinho, para ser vinho, ele tem que ser fermentado, né? Sim. Então, se ele não for fermentado, ele não é vinho, né? E vinho tem teor alcoólico desde a época de Noé. Noé tomou um porre, né? Então, desde a época de Noé já tem álcool. O problema que o crente interpreta mal é que a Bíblia fala para você não se embebedar, né? Então, assim, você tomar uma taça de vinho, eu não vejo problema algum. O problema é você se embebedar, porque aí você perde a sua consciência, você perde a sua razão, né? Então, é nesse sentido. Ô Daniel, você falou da questão da legalidade, né? De deixar a casa arrumada para, de repente, um retorno do inimigo e tal. Eu imaginando aqui que para a pessoa não dar essa abertura, uma vida de oração, de leitura bíblica, né, no centro da vontade de Deus, né, essas questões. Adoração, exatamente. Sim, e aqui no podcast a gente já teve esses debates outras vezes, é um assunto que eu particularmente gosto demais. Como é que o povo cristão não vai dar espaço para a ação do inimigo se não lê a Bíblia, se não gosta de ler a Bíblia, se não dedica tempo à oração? Uma dica, tem um livro chamado A História. Ele conta a narrativa bíblica de ponta a ponta, de Gênesis e Apocalipse, de forma cronológica, porque a Bíblia não está em forma cronológica. Ele conta de forma cronológica e romanceada. Então, você entende a Bíblia. Esse livro ajuda bastante para quem tem dificuldade de entender a interpretação da Bíblia ali. Então, é cronológico, certinho ali. Então, é uma dica. E outra coisa que o cristão, ele pensa sempre que ele vai estar protegido com amor, fé e oração, né? Amor, fé e esperança, perdão, amor, fé e esperança. Eu estou protegido com amor, fé e esperança. Só que isso, ele é produto, né? Ele não é causa, ele é efeito, né? Então, assim, como é que você vai amar alguém que você não conhece? Você tem que conhecer, você tem que se relacionar com essa pessoa, que aí entra a vida de oração. Quando você se relaciona, você confia, aí entra a fé, né? E quando você se relaciona e confia, entra na adoração, né? Então, eu entendo que é conhecimento da palavra, leitura da palavra, né? Que vai gerar fé, que vai gerar uma vida de adoração verdadeira, porque tem muito louvor por aí que não louva a Deus, né? Que não coloca Deus no Cristocentro, né? Eu gosto muito de um louvor chamado Cup of Life, mas você tem que procurar no YouTube Cup of Life louvor, porque se colocar só Cup of Life vai aparecer o Rick Martin, né? Aí suja a barra, né? Pois é. Ô, Daniel, tem uma coisa que eu acho muito interessante, que eu já até conversei com alguns amigos assim, qual que era o meu ponto de vista, né? Vira e mexe, você vê alguém dizer que viu alguma coisa, sei lá, o cara fala que viu um anjo, viu um demônio, viu, sei lá o quê, viu uma pessoa, viu, né? A gente tem as mais diversas histórias sobre isso, né? Eu sempre achei que a questão de ver algo tem mais a ver com o propósito daquela visão do que com o ser sobrenatural em si. Por exemplo, vamos supor
vamos supor que Deus me permita enxergar um demônio. Por algum motivo, Deus quis que eu visse aquele demônio. E aí, eu preciso não pensar tanto no demônio que eu vi, mas em por que eu vi aquele demônio, né? Como que você vê essa coisa? Exatamente, é dessa mesma forma. Tudo tem um propósito. Então, se Deus te mostrar um demônio, um anjo, tem um propósito. Ele não está mostrando para ser uma vitrine para você ver e, puxa, que legal, eu vi um anjo, né? Então, se o anjo vem, ele vem te trazer um recado, né? Ele vem te trazer uma informação de Deus. Se o demônio vem e Deus permite que você veja, ele está sinalizando para você, olha, você está sob ataque, esse demônio quer te pegar, então vigia, ora, vigiai e orai sem cessar, né? Você pegar o exemplo de Daniel. Daniel orou e jejuou por 21 dias. Ele não pensou, vou orar e jejuar 21 dias. Ele orou e jejuou até que veio a resposta. Agora, o detalhe interessante, que muitas vezes passa despercebido, é que o anjo, quando aparece para Daniel, ele fala, olha, eu escutei a sua oração, desde o princípio, mas o príncipe da Pérsia ficou me retendo. Então, se ele reteve, significa que nesse combate, nessa peleja, tem dano. Né? Essas entidades espirituais, anjos e demônios, eles são passíveis de sofrer dano, de se machucarem. Porque se fosse assim, e se eles fossem seres imortais, eles lutariam para sempre. Satanás não seria expulso do céu. Né? Ele ficaria para sempre lá lutando, pelejando e não quer morrer, não quer vir para a Terra, não quer fugir, e se ele fugiu é porque tem dano. Então causa dano. Então quando você ora para o seu anjo, né? Ora para o anjo e pede, Deus, protege como o seu anjo, guarda a minha vida, protege a minha vida, esse anjo vai estar te guardando, né? Inclusive dos demônios, e vai causar dano nesses demônios para que eles não causem dano em você. Daniel, a primeira pessoa que eu acho que eu ouvi falar em mapa espiritual, acho que foi através de você ou alguma conversa que citaram você. Eu queria que você explicasse para a gente o que é mapa espiritual, onde é um lugar bom, onde é um lugar ruim, como que a gente consegue enxergar isso? Essa doutrina de mapeamento espiritual, ela vem de fora, ela vem de Peter Wagner, né? Depois ela foi abraçada pela Neuza Tioca, né? Então, foi uma coisa que eu, quando me converti, eu aprendi assim, mas hoje eu vejo que sim, existem espíritos territoriais, né? Espíritos territoriais. No Brasil, por exemplo, segundo o satanismo, estaria o principado Leviatã. Leviatã é o dragão do mar, é a serpente marinha, e os nossos deuses brasileiros, curiosamente, estão ligados às águas, Iara, Aparecida, Iemanjá, né? Então, esses espíritos territoriais atuam. Você vê, por exemplo, entre os astecas, quando Cortés, né, descobriu os astecas, né? Os espanhóis descobriram a civilização asteca, eles matavam em escala industrial. Muita morte, muito sangue. E hoje no México o índice de violência é altíssimo, né? O tráfego é altíssimo. E mais ainda, eles cultuam a Santa Morte. Eles rezam para a morte para pedir perdão, para pedir proteção para a vida. Tem a Santa Morte lá, que é uma caveira, né? Então, você vê que esses espíritos territoriais, eles atuam bastante, sim. E atuam no Brasil também. Mas como que a gente faz para definir? Por exemplo, eu na minha vida, eu, Vinícius, aqui, como que eu consigo enxergar isso do território ou não? Isso é mais localidade assim, mundial, assim, eu consigo definir o Brasil é isso, México é aquilo, ou na minha vida eu consigo ver também, por exemplo, aqui é um lugar assim, ou ali é um outro lugar assim, por exemplo, a balada é isso, na igreja é aquilo. Existe isso? Existe. No Antigo Egito, haviam vários espíritos territoriais. Havia espíritos territoriais plenos, que era Ísis, Osíris e Horus. Eles eram adorados em toda a extensão territorial do Egito, no Baixo Egito e no Alto Egito. Mas havia entidades que eram adoradas em localidades. Havia o boi Apis, que era o boi de Mênfis, que era uma entidade, né? Simplesmente esculpida na forma de um boi, né? Mas era uma entidade que era cultuada e tudo mais, reverenciada. Então, ele só era permitido a atuação dele em Mênfis, que era uma das capitais do Egito. Então, existem espíritos territoriais locais, assim, de estados, de bairros, e outros espíritos territoriais plenos, de países, né? Maiores, expansões maiores. E existem espíritos territoriais menores ainda,
que eles atuam em residências, né? Como o próprio Beverly Hills, né? Que tem aparições lá, demoníacas e tudo mais. Então, eles são espíritos territoriais menores. Então, tem sim essa categoria de divisão de entidades. Agora, como você descobre, é o ambiente que você sente, né? Tem uma experiência, isso é ciência, né? Se você pegar um copo com água, né? 1/3 do copo de água, e colocar 3 colheres de sal, o sal vai ficar depositado embaixo, O sal é um catalisador. Sal e água são catalisadores de energia, né? Se tiver uma energia ruim na sua casa, né? Depois de 3 dias, de 3 a 7 dias, o sal ele sobe pelas paredes do copo, né? Ele solidifica, ele fica diferente. Se não tem nada, ele fica embaixo. Isso não é magia, é ciência, porque ele capta a energia do ambiente. É que nem as pedras. Eu tenho um vídeo meu sobre pedras, né? A gente acha que pedra é esotérico, mas os sacerdotes usavam pedras nas suas vestes talares, né? Tem pedras em Apocalipse, na Cidade Santa. Então, a pedra foi criada por Deus. É o demônio que mistifica as pedras para que você não as use, né? Para que você não use o benefício que elas têm. Foram criadas por Deus. Tanto é que Satanás recebeu 9 pedras também. Daniel, quando a gente fala de Satanás, a gente está falando de uma pessoa ou de uma força, de um espírito, de uma ideologia que age no mundo, por exemplo? O que é o demônio? O demônio não, né? Entendi. Satanás. Entendi. Lucifer é o nome dele. Lucifer é o nome dele, é o portador de luz, né? A estrela da manhã, descrita em Isaías. Né? Ele é o portador de luz, ele é um querubim. Né? Ezequiel 28 fala que ele é um querubim, e um querubim ungido, quer dizer, ungido significa separado, ele tinha uma missão especial. Tanto é que no Epístola de Judas, quando Miguel está disputando o corpo de Moisés junto com Satanás, Satanás é um querubim, Miguel é um arcanjo. O arcanjo, ele não ousa profanar condenação contra um querubim, que ele está numa hierarquia maior. Então ele fala que o Senhor te repreenda. Por isso que o caminho da árvore da vida é guardado por querubins, da mesma patente de Satanás, né, para proteger mesmo aquele local, né? Então, o nome dele seria Lúcifer, ou Lucifer, portador de luz. Satanás é um adjetivo, né? É um nome hebraico que quer dizer Satã, que vem de Satã, que quer dizer opositor ou adversário. É um adjetivo, ele é meio adversário, né? E o termo diabo vem do grego, diabolos, né? Que quer dizer aquele que traz divisão. Então, são adjetivos dados para ele, mas o nome dele é Lúcifer, ou Lucifer, como chama a Irmandade. Sabe? Então é bobagem, né? Então criaram uma doutrina humana. Isso é doutrina humana. Aí não tem nada a ver com a doutrina satânica. Doutrina humana. Né? Criaram uma história em cima de texto fora de contexto. Pegaram fragmentos ali. Então, que nem maldição hereditária, tem um texto lá, né, que fala, visita a iniquidade dos pais, nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Sim. Né? Só que o texto não termina ali, ele continua. Não tem nem ponto, ele continua. Mas eu também faço bênção, né? Visito 1000 gerações daqueles que fazem minha vontade. Então, Deus quer te abençoar 1000 vezes e te amaldiçoar, entre aspas, aqui 4, patamar máximo. Joga isso em percentual matemático, Deus quer te abençoar 99,6% e te amaldiçoar 0,4%. E as pessoas retêm 0,4%. Né? Porque aquele sistema, né, só nós podemos se libertar. Trazia grana para eles. Né? E aí quando eu descobri, quando eu fui vendo, estudando a palavra de Deus, falei, poxa, mas isso aqui não tem chancela, né? Deus pode usar no Multiforme Graça, mas explica que isso aqui pode ser rema para aquela pessoa. Sim. Não a regra. A regra é o que está na Bíblia. Ali é a regra. Pode ser rema. Deus pode usar esse modelo? Pode. Né? Jesus curou com cuspilama. Né? Então, sim. Tem igreja que o culto fala mais do diabo do que de Deus, né? Exatamente. Porque aí que está a grande pegada. Qual é a sua motivação? Por que você vai na igreja? Né? Você vai para adorar a Deus? Você vai porque você ama a Deus? Ou você vai buscando só interesse? O que lota a igreja hoje é falar de prosperidade, é bênção, é vitória, né? É unção disso, unção daquilo, só que não existe vitória sem luta, não existe unção sem santificação, não existe autoridade sem conhecimento, por isso que Oséias 4,6 fala, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então essa ausência de conhecimento da palavra de Deus, né, as pessoas vão buscando
a bênção. Só que o que a Bíblia diz? Buscar, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e o resto será acrescentado. Mas não ensinam isso. Então, e assim, você acha que é uma estratégia do próprio diabo ele ser tão presente no culto? No culto que era para ser para Deus, né? O que ele faz? Estamos dando com um ser muito inteligente que foi capaz de enganar a terça parte de anjos. Então, estamos falando de um ser inteligentíssimo. Se você não tiver sabedoria e discernimento de Deus, do Espírito Santo, ele te engana e você cai. Ele enganou Salomão. Salomão, o cara mais sábio do mundo, né, rico, né, filho de um homem segundo o coração de Deus, e Salomão caiu. Então, se você deixar de vigiar e orar, você cai. A questão não é estar em pé, se manter em pé. Esse é o desafio. O desafio de 24 anos de ministério é se manter em pé. Né, que ele, claro, ele vai tentar todo tempo te derrubar para te erguer como troféu. Né? Peguei mais um, né, derrubei mais um. Então, ele vai procurar usar todas as armas que ele tem nesse sentido. Então, o adversário ele é muito oportunista. Né? E essa questão de maldição hereditária ganhou um escopo muito grande. E falaram muito mais do diabo do que de Deus. Né? Então, o diabo ele é sutil. Quer ver a sutilidade? Veio o cristianismo, Jesus veio, começou a treinar os discípulos, tal, começa a crescer, começa a formar a igreja primitiva, tal. Aí, com o Nero, começa a perseguição contra os cristãos. Sim. O Nero maluco põe fogo em Roma, ele queria espaço para fazer o palácio dele, aquela coisa toda, põe culpa no cristão, perseguição. Vão perseguindo, eles tinham uma fé inabalável, indestrutível. Eles eram lançados nas arenas cantando louvores. Isso não só o historiador judeu, como Flávio José fala, mas também Eusébio, Plínio, né, outros também falam a mesma coisa. Então eles iam cantando louvor, uma fé indestrutível. Aí em 325, o imperador Constantino falou, não, vamos mudar essa história aqui. O cristianismo é a religião oficial do Império Romano. Puxou para ele. Todo o sistema romano era politeísta, nasceu as bases da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí entrou todo aquele sincretismo, começou a entrar mártires, relíquias, venda de indulgências, toda aquela coisa. Então, uma vez que ele contamina o sistema religioso, o religare, né, Deus não é mais o centro daquele sistema. E então, quem se tornou o centro, ele contaminou algo que era divino, né, contaminou um copo d'água, jogou veneno no copo d'água e deu aquela água para as pessoas. Nasceu disso as cruzadas, nasceu a Inquisição. A Inquisição foi terrível, do século V ao século XV. São 1000 anos de cegueira. Né? E a igreja tinha poder de Estado, ela podia sentenciar, condenar e matar qualquer um acusado de heresia. Né? E assim, milhares inocentes foram para a fogueira. As torturas eram bárbaras, né? Qualquer coisinha caía no Tribunal do Santo Ofício. Então, mas é o que o diabo soube muito sutil. Aí o que ele faz? Aí Lutero vem contra tudo isso. Né? Em 31 de outubro de 1517 vem a Reforma Protestante. Sim. Era para ter 2 vetores só, né? Era para ter um grupo católico apostólico romano, né? Claro, já teve a cisma aí nesse momento, já tinha a Igreja Ortodoxa, mas simplificando, a maioria católico apostólico romano e o protestante. Aí o que aconteceu? Os protestantes protestaram entre eles e começou a surgir uma série de vertentes. E o diabo sabe que casas divididas não prevalecem. Então ele vai fatiando tudo isso, ele separa. Hoje a gente vê irmãos brigando com irmãos. Sim. Né? Quer dizer, a gente vê dentro da igreja, irmão falando mal de irmão. Quer dizer, mesmo que ele fez um céu, a rebelião lá, está fazendo na terra. Você vê o que Deus abomina? Quem semeia contenda entre irmãos. Deus abomina isso. E é exatamente o que acontece hoje dentro da igreja. Que devia ser um celeiro de amor. A gente vê contenda, a gente vê fofoca, a gente vê inveja, a gente vê mentira, a gente vê engano. Né? Isso desmotiva as pessoas. As pessoas olham hoje para a igreja e vê, puxa, não é isso que eu quero. Cadê Deus na igreja? Cadê Deus? Tá, com raras e honrosas exceções, tem o remanescente fiel. São os trabalhadores da última hora. É o que eu falo para meus alunos, os guardiões. Então, o trabalhador da última hora tem a mesma paga, a mesma unção. Tem os que vieram, os que precederam você. Então, a mesma autoridade de Elias, Eliseu, de Paulo, de Barnabé, está sobre esses trabalhadores da última hora. É sobre o momento histórico que nós estamos vivendo. Então, a gente tem muito a agradecer a Deus. Teve uma pessoa que, a Daniela Freitas, ela perguntou sobre a tua formação. Você chegou a estudar teologia como formação acadêmica, assim? Estudei teologia. Legal, sim. legal. Teologia. Alguns chegou a fazer algum outro curso, assim? Pensou em ter alguma outra profissão, alguma coisa assim? Acredito que ela está com uma curiosidade sobre a tua formação. Eu fiz um curso técnico de Química Industrial, né? E me debrucei na teologia, mas eu sempre gostei muito de estudar. Então, assim, tem coisas que você consegue aprender sem que alguém te ensine, que eu sou autodidata. Então, eu tenho facilidade. Eu já cheguei a ter mais de 5 mil livros na minha casa. Hoje não cabe, fui doando tudo. E aí ainda tem um monte de caixas de livros, eu tenho uns 1.500 livros em casa ainda. Então, sempre gostei muito de ler. Né? Então, você aprende muita coisa. Tem curiosidade em tudo. Estou com o coração aberto para sempre aprender. Legal, legal. Né? Cara, e como é que funciona essa... Eu sei que é uma área sua de especialidade que você
já estudou muito sobre isso, sobre satanistas que se infiltram em igrejas evangélicas. Sim. Isso existe mesmo? Como é que Existiu, agora não precisa mais. Agora não precisa. A igreja já está contaminada. Tipo, a cobra picou uma vez, não tem que picar duas vezes. O veneno já está na corrente sanguínea lá. Então, você vê hoje o reflexo disso. Na década de 80, sim, infiltraram. Porque a igreja, ela falava de amor nos altares, ela falava de perdão, ela falava de buscar uma vida de santidade, redenção, falava em estudos bíblicos. Era diferente. Hoje não, hoje é a prosperidade. Você quer, receba a unção aqui disso, unção do leão, unção do carneiro, unção da gaivota, e vira uma bagunça. Trouxeram a Babel para dentro da igreja. Todo mundo fala, ninguém se entende, um cai, outro gira, né, e acha que aquilo é poder. Né, que Deus está falando. Então, houve toda uma contaminação desse sistema, né? Então, você acha que a igreja hoje em dia ela foi influenciada por... Assim, o que aconteceu? Ele criou uma fenda, mas ele vai atacar os líderes. E sabe que essa galera realmente infiltrou igrejas, infiltraram na década de 80, para espalhar dentro da igreja, para contaminar aquela palavra pura e verdadeira. O que ele falava do amor, do perdão, de santidade. Estou falando Bíblia, que é a palavra de Deus. Né? Então, vou entrar aqui no meio e vou começar a seduzir esse pastor aqui, né? Oferecer dinheiro, ganância, ambição, vaidade, pô, você é o cara, né? E começou a vir devagarinho. Uma coisa sutil, né? Sem deixar perceber. Esse grupo de louvor, de adoração, olha, poxa, mas você pode fazer uma coisa mais impacto, né? Você é o bom, você tem muita unção, você é o cara, você é isso, é aquilo. E começaram a seduzir, né? O diabo é especialista, vai seduzindo e a pessoa acaba muito sucumbindo, lamentavelmente muito sucumbindo. Então, e você chegou a conhecer... ou ver assim, pessoas que fizeram isso na prática? Sim, eu fiz parte de um grupo desses, né? Você chegou a se infiltrar em igreja? Sim, me infiltrei. Tinha uma igreja num bairro que estava incomodando, porque tinha um núcleo, né, que é como se fosse, entre aspas, uma célula satânica, né? Que era um grupo de estudo, né? Ficava numa casa, tal, em determinada região, e tinha uma igreja lá perto, que era uma igreja realmente que estava assim, buscando uma vida com Deus, procurava fazer uma adoração legítima, né? Ensinava a verdade que liberta. Então aquilo começou a incomodar, porque vibra numa frequência diferente, né? Uma igreja, muita luz ali, e como é que a gente vai fazer as trevas, né? Porque a luz está iluminando. Então, fomos infiltrar a igreja. 10 pessoas se infiltraram, tinha mais de 500 pessoas na igreja, uma igreja que estava crescendo. E, claro, ninguém foi vestido de satanista, né? As pessoas têm essa ideia de ser arquétipo, né? O cara satanista vai com medalhão lá, com pentagrama, então, nada disso. E nem falando desse assunto. Nem vai dizer que é satanista, lógico que não, né? Aí, cada um ficou num canto, e aí o pastor, líder da igreja, né? O pastor majoritário ali, porque tinha os pastores auxiliares, ele teve o discernimento de espírito e Deus falou com ele. Ele falou isso no altar. Ele falou, olha, entraram pessoas aqui com intenções ruins, né? Mas Deus vai libertar essas pessoas. Nós vamos ungir todo mundo. Fecha as portas, ninguém sai da igreja, vamos ungir todo mundo. Caramba. E a unção quebra o jugo. Né? A unção com óleo é algo extremamente poderoso no mundo espiritual. Quando você tem... Para ungir, você tem que ser uma pessoa ungida, né? Você tem que ter autoridade para ungir também. E era o óleo de êxito, descrito na Bíblia. Tal. Então, esse óleo, eles têm medo. E aí, a entidade, o tal do Abraxas, né, falou para mim ali, olha, não se preocupa, né, não tenha receio. Esse pastor sozinho não consegue ungir todo mundo, ele vai chamar os pastores auxiliares. Pega aquela fila lá, aquele pastor auxiliar é também um tesoureiro da igreja, está roubando a igreja. Então, não tem autoridade nenhuma. Era só óleo, tiramos, acabou. Então, você não tem autoridade espiritual, não funciona, não adianta. Não adianta. Eu lembro que uma época criaram isso até como doutrina, né? Assim, então tinha um congresso de batalha espiritual. A galera saía, né? Aí para o almoço, aí voltava, tinha gente ungindo todo mundo. Não podia entrar na igreja se não fosse ungido. Mas só que aquela pessoa que está ungindo, às vezes ele não é uma pessoa ungida também. Ele não é uma pessoa separada por Deus, né? Não tem unção, não tem autoridade. Então, para o satanista, aquilo não quer dizer nada. Como funciona a batalha espiritual de fato? Ela tem a ver... Com o quê? Qual que é o objetivo dela? Boa. Ó, primeiro assim, a gente for pegar de maneira bem simples, a batalha em si nem sequer existe, porque Deus estala o dedo, acabou o diabo, acabou o inferno, acabou tudo. Seria um massacre, não seria nenhuma batalha. Né? Eles foram expulsos do paraíso, né? Satanás e a terça parte. Lembrando que Satanás não é nome, né? É um título, né? Vem do hebraico, adversário. Adversário. Diabo também não é nome. Vem do grego, diabolos, aquele que traz visão. Lúcifer, portador de luz. Né? Então, segundo as linhas judaicas, tal, essa entidade, esse anjo caído, o nome dele seria Samael. Né?
E ele, então, acabou persuadindo e fez a rebelião, só que houve uma batalha no céu. É interessante que aí sim, a gente vai ver uma batalha no céu, houve uma peleja no céu, isso é retratado na Bíblia. Então, olha, Deus, ele permitiu que isso acontecesse com um propósito. Ele deixou, Deus sabia que ia acontecer, Deus é onisciente. Cada um tem o seu livre-arbítrio, mas Deus não está preso na mesma linha temporal que a gente. Se houver até ensejo, eu desmembro um pouco melhor essa questão do tempo, que eu acho fantástico. Então, eles foram expulsos ali. E para se expulsar, para ter uma peleja, como é que você vai aprender arte da guerra, de combate, num ambiente que só tem paz? No céu, só tem paz. Não tinha guerra. Como é que eles sabiam guerrear? Como é que eles sabiam usar espadas e fogo, né? A gente, como cristão, e você também cristão, então a gente entende que é o cristianismo que guia... O cristianismo não, que é a história do Cristo, a narrativa bíblica que guia a história do mundo, né? Como Sim. Nós escolhemos essa visão de mundo, então para nós é Deus que guia o mundo. Vamos supor que é a cruz que guia a história do mundo. Partindo Sim. desse princípio, então, que é a cruz que guia a história do mundo, na sua opinião, toda religião que não é a cristã, que não é aquilo que se centra no Cristo, ela é distração para que as pessoas não conheçam o Cristo, porque assim, se existem religiões, N manifestações, N coisas que acontecem. Mas se o Cristo é a verdade, então todas as outras, no seu ponto de vista, são para desviar as pessoas dessa verdade que é Cristo? Se a gente partisse por esse pressuposto, nós temos no mundo aproximadamente 1.100.000 cristãos, contando com os católicos. Né? Nós somos 8 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas no mundo, 7 bilhões e meio. Então, significaria, desse grupo de 1 bilhão de cristãos, cristãos verdadeiros mesmo, remanescente fiel, a gente podia enxugar isso daí para 300 mil, 400 mil, meio milhão, né? Um número menor. Então, o céu seria um marasmo, né? Não ia ter ninguém no céu, ia estar todo mundo no inferno. Tem um livro que eu recomendo para todo mundo ler, que é Fator Melquisedeque. Ele amplia os nossos horizontes, ele faz com que você veja de outro olhar. Vou colocar alguns exemplos. José, do Egito, ele foi no Egito, e o Egito é o berço do satanismo. É um sistema politeísta, né? E José casou com a Zenate, né? Que era uma egípcia. Quer dizer, e o julgo desigual? Né? E como é que ficou o julgo desigual nessa questão? Né? Acontece que Azenate, o pai de Azenate, era sacerdote de Atom. Né? Havia um sacerdote, faraó no Antigo Egito, chamado Amenófis IV. Ele teve uma visão, né, de que, na verdade, todo mundo estava errado, esse politeísmo todo estava errado, e só tinha um Deus, o Deus Atom, que é Deus, nome de Deus Sol. Então, ele muda o nome dele para Akhenaton, né, de Amenófis IV para Akhenaton. E ele constrói cidades para Akhenaton, templos para Akhenaton, né? E o pai de Zípora, né, de Azenate, ele era sacerdote de Atom, que era um deus único, era um deus monoteísta. Tanto é que os filhos de José, Manassés e Efraim, eles entram para as tribos também, né? Então, eu creio, no meu entender, que existem muitas maneiras de Deus se manifestar. Quer dizer, para um índio, né, eles acreditam que nunca foi evangelizado, por exemplo, nunca foi apresentado a Cristo, ele não pode ser condenado ao inferno porque isso é contrário ao amor de Deus, né? Mas eles acreditam no Deus Tupã, mas é um Deus único, é um Deus majoritário, né? Se você pega o zoroastrismo, o Zoroastro remonta 3.000 anos antes de Cristo, né? E eles acreditam num Deus único, né? Um único Deus, Asura Mastra, né? Então, os muçulmanos são monoteístas, eles acreditam no Deus Alá. Então, eu acredito que Deus tem muitos nomes, muitas maneiras de se manifestar aos seres humanos, né?
porque ele não impõe coisas, né? Uma vez que seja monoteísta, creia em um único só Deus, né? Em um único Criador, né? Eu creio que aí encontra a misericórdia de Deus, porque Deus é amor, né? Tanto é aquela questão de o inferno eterno, né? Muitas pessoas dizem, o inferno é eterno. Né? Seria uma grande injustiça de Deus, seria Deus cruel, punitivo, vingativo, se pegasse uma pessoa que vive 70 anos, que é uma geração bíblica, né? Vamos supor que essa pessoa cometeu um erro na jornada de 70 anos dela, né? Cometeu uma falha, um erro, tal. Ela vai ser condenada pela eternidade no inferno. A proporção é injusta. Se nós humanos sabemos fazer uma dosimetria de pena para um preso, né? Quanto mais Deus. Tanto é que Jesus pregou... Eu sempre pensei nisso, só não tenho coragem de falar. Não, fala abertamente. Né? Jesus pregou os espíritos em prisão. Né? 1 Pedro, capítulo 3, se me falha a memória, Jesus desceu no Hades, pregou os espíritos em prisão. Quem eram esses espíritos? Era a galera que não aceitou a pregação de Noé. Então, eles foram para o inferno, ficaram um tempo no inferno, mas não na eternidade. Né? Ficaram um tempo merecido, um tempo justo. E o que o libertador vai fazer na prisão? Vai libertar. Ele não ia descer no inferno para tripudiar os caras. Ah, tá vendo? Vocês vão ficar na eternidade aí. Então, eu acho isso um bocado contrário ao amor de Deus. É antagônico. Você mostra um Deus muito mau, muito punitivo, muito cruel, né? E Deus é justo. Então, ele vai trazer a justiça. Né? E só tem um legislador, o único que pode julgar. Não, a igreja não tem a capacidade de julgar. A gente gosta de julgar, né? Ah, muçulmano vai para o inferno, budista vai para o inferno, aquele vai para o inferno, né? Todo mundo vai para o inferno. Só que a Bíblia não tem uma linha dizendo ide e julguei todos os povos. Não está escrito isso. É ide e levar o evangelho a toda criatura, né? É batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus com todas as coisas, e também fala que só tem um legislador, um único juiz. Não julgue para que não seja julgado. E aí o que Satanás faz? Olha a astuta cilada do diabo. Ele entrou nas igrejas e colocou no meio do nosso meio doutrina de demônio. A principal doutrina de demônio é orgulho, é soberba, porque orgulho precede a queda. Aí, quando você julga alguém, você se sente superior àquela pessoa, você se sente um pequeno Deus. Você tem o poder de julgar, sentenciar e condenar aquela pessoa. Só que esse poder não foi te dado. Esse poder é de Deus, porque Ele é perfeito. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos. Todos nós pecamos, todos nós erramos, né? E nós também conhecemos em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quem somos nós para dizer que conhecemos tudo? A gente usa 10% do cérebro, né? Então a gente não tem a capacidade de compreender a imensidão e a profundidade do amor de Deus, né? Esse é o meu ponto de vista. Legal. O Daniel estava falando aí das outras religiões e do monoteísmo. Como a gente consegue relacionar de alguma forma Deus com signos? Hoje é um assunto muito famoso, né? Ah, não sei quem é de Áries, não sei quem é de não sei o quê, não sei quem. Existe algum sinal sobre isso? A gente pode conversar sobre isso? O cristão fala sobre isso? Não, eu acho que não. Signo já foi uma coisa mais esotérica, criada pelo diabo, né, para causar influência nas pessoas. Então, você vê lá no seu signo, hoje vai ser um dia mau para você. Você se autossugestionou que aquele dia vai ser mau, que aquele dia vai ser ruim. Ou esse dia você vai encontrar o seu grande amor. Aí você vai atrás da bola para qualquer pessoa. E, de repente, você pode pegar um homem que espanca mulheres, pode pegar uma pessoa narcisista. Então, é para confundir o homem. Eu creio que essa questão de signos em si é para confundir o homem. E o posicionamento dos planetas no momento que nasce, essa coisa toda também não vale nada? Depende. O satanismo se pauta na astrologia. Se pauta muito na astrologia, na cabala, não na cabala judaica, mas na cabala satânica. Né? Eles emprestam a cabala judaica, transformam isso, criam uma numerologia satânica, né? E, por exemplo, o número 9 para o satanismo é um número muito forte. Né? Por exemplo, Satanás recebeu 9 pedras, em Ezequiel lá, 28, ele recebeu 9 pedras. Aí você coloca
ouro, né? No último, ouro não é pedra, é metal. Então, ele recebeu 9 pedras. Então, ele toma posse daquilo. O número 9 é meu, não é meu esse número 9. Jesus, ele morreu na hora 9ª do calendário judaico. Então, fizemos Deus sangrar na hora 9ª do calendário judaico. Então, ele se aposta desse número 9. Agora, é claro, nem tudo que dá 9 é demônio. Só dizer, aquele político tem 9 dedos. Não é satanista, né? A placa do carro do irmão somou deu 9, né? Aí não pode ser uma coisa dessa, né? Então, fica exagerado. Agora, o 9, na verdade, é um número divino. O diabo que plageia, ele não cria, ele copia, né? São 9 meses para nascer. O círculo, que é uma forma geométrica perfeita, tem 360 graus, 6 e 3, 9, e tantas outras coisas, né? A sequência Fibonacci, né? É o DNA de Deus, chamado geometria sagrada, né? Isso tem no mundo todo. A espiral que tem no seu dedo, seu digital, é a mesma espiral que tem nas galáxias, né? Então tem muita coisa similar assim, que mostra a criação de Deus de maneira macra. Pesquisa Fibonacci, é incrível. Daniel, segundo a Tessalonicenses 2, 6 e 7, Paulo fala que existe algo ou alguém que detém a manifestação do filho da perdição. Na sua visão, sim, o que é isso? E por até já ter estado no meio, se é uma questão que o próprio Satanás busca dissolver ou impedir para que ele possa agir livremente. Esse texto, teologicamente, é mais interpretado como sendo Espírito Santo, né? Quando o Espírito Santo for retirado da terra na grande tribulação, aí Satanás vai ter total liberdade para agir, com a anuência de Deus. Veja, isso é importante pontuar, né? Deus vai permitir a ação dele, né? Então, ele vai poder ter 1.260 dias para tocar o terror. E é bom não estar aqui na grande tribulação, é bom picar a mula antes, né? Porque todo esse negócio da picada agora, eu tenho que mudar os nomes, porque senão censuram, né? A picada, né? Eles estão fazendo, na verdade, um grande ensaio com a população. Então, a população está acostumada, né? Puxa, eu preciso tomar picada, porque senão estou lascado, é o fim da picada para mim, né? Então, todo mundo vai e aceita isso, né? Fica mais obediente a isso. Em 2023, está planejado, final de 2023, começo de 2024, isso é pelo calendário satânico, né? Não é uma previsão, não é profecia, não é nada disso. Mas o Bill Gates, né, o tio Bill, ele está preparando uma super vacina, né, contra todas as principais pandemias do mundo, né, contra a varíola, contra a peste negra, a gripe espanhola. Tem 7 laboratórios farmacêuticos trabalhando junto com ele. E ele criou um sistema chamado luciferase, é um curioso nome, né, luciferase, que é portador de luz. Então, você toma a picada, né, e aí eles põem um carimbo no seu braço, né, exatamente como a Bíblia diz, né, ninguém vai poder comprar, vender se não tiver a marca, né, na mão direita ou na testa. Carimbou na mão direita, né? Esse carimbo é invisível, mas ele é perceptível por um sensor, por um aplicativo de celular. Então, se você não tomou a picada, não vai passar, não está passando na corrente sanguínea. Se você tomou, passa na corrente sanguínea e aquilo ali brilha, né? Fica fluorescente. Então, você pode ter o passaporte, você pode ter um emprego, você pode comprar, você pode vender, você pode ter conta em banco. Se você não tem isso, você está lascado. É a marca. Para mim, no meu entender, é a marca. Acharam uma época que era o biochip, mas a coisa avançou muito rápido e estão preparando a população para ser mais obediente. E tanto é que você vê o nosso comportamento até. Você vai entrar num local, né, num mercado, num restaurante, você vai aferir a temperatura. Você estende por instinto a mão direita, né, para poder passar no scanner lá e ver qual a sua temperatura. Então, tudo isso é um preparo, né, um preparo para a mente das pessoas estar pronta, preparada, porque vai chegar um momento que vai ser obrigatório. E provavelmente pelo calendário da Irmandade, né? Não é profecia, né? Isso aí começaria em final de 2003, 2024, ou começo de 2024. Ia haver uma grande pandemia, aí sim, uma pandemia para valer, uma pandemia que mata, que vai destruir 1/3 da população da Terra, né? E quem não aceitar
todo mundo vai ter que aceitar a picada. Quem não aceitar, né, não vai ter poder e ter emprego, não pode fazer nada, né? Tá perdido. Mas nesse momento, eu creio, a igreja já foi arrebatada. Eu sou mídio-pré-tribulacionista, mídio-meso-tribulacionista, né? Eu acho mais sensato essa posição.